Vamos à entrevista do dia, com muito prazer. Vamos entrevistar aqui o Fernando Amâncio de Camargo, secretário de Finanças da Prefeitura de Taubaté. Vamos falar, entre outros temas, né, sobre o projeto de lei de aumento salarial dos servidores públicos da Prefeitura em 7% e de anistia de multas e juros a contribuintes. Primeiro, cumprimentando aqui o secretário. Fernando, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede. Bom dia, Pedro, Bruno, Marcelo, bom dia a todos. Eu que agradeço. A gente sabe que é importantíssimo nós termos sempre um espaço para podermos debater aí os temas que estão surgindo dentro da cidade, né? É verdade, né? Seja bem-vindo, tá bom? Bruno Lemes. Vamos falar a respeito desses dois importantes projetos de lei que foram encaminhados à Câmara Municipal, vão ser colocados em votação. Até na última sexta-feira a gente teve a presença aqui nos estúdios do vereador Dentinho, que a gente debateu sobre esses dois temas. Ele colocou que esse projeto de lei encaminhado pela Prefeitura à Câmara do aumento salarial dos servidores não deve ser votado ainda nessa sessão de hoje, porque vai passar pelas comissões. Já a questão do projeto de lei de anistia de multas e juros pode ser colocado na condicional, pode ser que seja colocado em votação na sessão de hoje. Falar um pouco a respeito da questão do aumento salarial, Fernando. Qual que é o impacto nas contas em relação a esta iniciativa da Prefeitura de aumentar o salário dos servidores? Aliás, que era uma situação e uma demanda já muito cobrada por parte do funcionalismo público municipal em relação a isso. Bruno, bem, com relação, não vou nem chamar de aumento salarial, é a reposição. É a reposição, né? Que nós estamos falando aí da inflação aí do exercício passado, ainda que foi 7,32%, nós estamos passando 7%. É um esforço do governo, um esforço aí que nós estamos tendo para tentar recuperar esse poder de compra, né, e que ficou defasado aí durante algum tempo no município. Não é um esforço fácil, a gente sabe disso. O prefeito tem se desdobrado para poder manter aquele compromisso que ele teve em campanha, de beneficiar, não vou chamar de beneficiar porque ele está trabalhando né, mas de remunerar de maneira adequada ao servidor. É um impacto de 7% na folha, vai dar em torno aí de 3.800.000, 4 milhões mês, esse valor a mais aí nos nossos cofres. E isso representa ao ano de 3 milhões e meio, 4? Vai dar em torno de, vamos aumentar aí 40 milhões, né? 40 milhões de reais. É um valor que você acredita que não vai impactar na arrecadação ou projetando a arrecadação até o final do ano? Vai ser possível cobrir esse valor? Nós temos feito todos os esforços para que isso aconteça. A gente sabe que toda vez que nós propomos um programa desse tipo, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas despesas. Então tem que ter um controle. A gente tem planejando algo um pouco mais sério no controle efetivo, naquilo que vai ser gasto, é necessário, nós vamos ter um trabalho aí até o final do ano para equilibrar essas contas para chegarmos aí em dezembro ainda com... Ou seja, prioridades, né? Prioridades. A gente sabe que nós temos algumas dificuldades, bastante, mas infelizmente eu não posso também deixar em cima dessas dificuldades, de contemplar aquele que também está fazendo tudo pela cidade, né? O Fernando, explica para a gente, por favor, qual é a situação dentro desse cenário, né? Plenamente permitido, porque chega aquela fase que todo mundo está discutindo, né? Primeiro, uma correção de salário. Eu acho que o fundamento é isso, é você corrigir o salário em cima de inflação, né, que aconteceu, o poder de compra que diminui, você tem que corrigir. Só que nós temos um cenário realmente que disputa até a política, né, também nessa correção. Então você veja bem que o governo federal ele aumenta em 7,43 o salário mínimo, né, que vai para 1.320. Tá, ponto. O governo estadual ele aumenta em 20% esse salário, mandando para 1.550. E a Prefeitura de Taubaté para 7% de correção. Ou seja, menor até do que o governo federal, né? Porque o federal deu 7,43%, aqui 7%. Né?
O salário mínimo, ele existe também uma disputa, não em Taubaté, né, porque me parece que é uma correção apenas, mas dentro do cenário existe uma disputa política aí, de esquerda, de direita, em cima do salário mínimo. Eu não sei até que ponto isso é positivo, porque quem paga somos nós, né? Quem paga é o dinheiro do imposto, né? Ontem mesmo eu falava sobre o assunto e quando fui questionado, eu falei assim, olha, São Paulo é São Paulo. O Brasil é Brasil. O Brasil é média, né? Você tem que trabalhar economicamente com uma média de todo o país, né? Sem querer defender um lado ou outro. São Paulo, que é o estado mais rico, né, do país, talvez ele tenha condição de pagar um salário mínimo de 1.550. Diferente do Brasil, que em algumas regiões esse salário é pouco, para outros é mais do que suficiente, né? Como é que você tem uma visão, qual é a sua visão como secretário, né, da prefeitura dessa área, né, nessa distribuição, podemos dizer, de salários? Eu vou dizer a você uma coisa, eu acho a disputa em si, se ela não tivesse o viés político, que é difícil, né, acharia interessante até. São Paulo tem realmente o poder econômico praticamente do país, né, a gente sabe da importância que é o Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele abre essa discussão de você ter tratamentos diferenciados. E aí, cada município vai entender o seu tratamento diferenciado, mas forçando ao tratamento sempre mais alto, né? Então, assim, se ele deu 20, as pessoas vão cobrar de mim 21, 22. Não tem isso. Quer dizer, Sim. o servidor não vai cobrar aqui em Taubaté também 20% de reajuste? Vai, com certeza, com certeza. Eles não entendem a dificuldade ou a facilidade de cada ente, né? Então, por exemplo, a União, quando fala em 743, o universo que ela está trabalhando é de um tamanho. Isso. O Estado, quando ele fala em 20%, é outro tamanho. E Taubaté ou cada cidade não aqui tem essa condição. Não tem essa condição. Então, de certa forma, essa atitude do governador acaba atrapalhando até o entendimento da economia de cada cidade ou não? Sim, porque você acaba... Politicamente 10, né? Politicamente porque está vendo, ó, Sim. deu 22, então eles têm dinheiro, poderia dar 20% de reajuste. O entendimento de quem recebe é esse. Perfeito. Agora, o que as pessoas não entendem é como que o Estado se financia. Por exemplo, vamos dar um exemplo para você. Se nós temos uma delegacia, muitas vezes o aluguel é pago pelo município. Se eu tenho postos estaduais, o município acaba bancando isso. O federal também, às vezes tem lugares que tem junta militar, fórum, enfim. Eu acabo bancando o município acaba pagando algumas despesas que são do Estado. Nós fazemos atividade delegada, né? Nós incentivamos aí a Polícia Militar, ajudamos a Polícia Militar para que ele esteja policiando e tudo mais. Eu acho que são obrigações que viriam inteiramente do Estado. Nós temos um hospital que vem com valor repassado do Estado. Poderia ser maior para não só para Taubaté, mas para todas as cidades que têm, por exemplo, hospitais, e ter uma saúde um pouco mais financiada, não só com dinheiro federal como municipal. Então eu entendo que o papel do Estado, como politicamente ele está correto, tecnicamente eu olharia aquilo que o Estado tem ainda de despesa e refinanciaria esse tipo de situação para desonerar o município, para que o município pudesse ter condições também de repente, aumentar um pouco mais a sua contrapartida. É grande o número dentro do funcionalismo público municipal de pessoas que recebem até 2 salários? Até 2 salários, grande. É grande. Grande. Pesa bastante. Porque essa diferença é em cima de 2 salários, é importante a gente colocar aqui, né? Acaba surgindo um problema, até porque é sequencial o aumento não é para todo mundo, você tem uma referência que é o salário mínimo, né? Isso. Agora, tem o sequencial dentro do serviço público, né? Esses 20% vão ser cobrados pelos professores, pelos policiais, né? Exatamente. E aí vai, né? Assim então, aí é crise anunciada, né? É devido à cobrança? Óbvio, né? Claro. Não tem dúvida, mais do que justa, né? Se você deu para uma classe, por que você não vai dar para toda a classe? Dar para outra? Exatamente. Então, por aí. O cuidado que nós tivemos com a reposição é ser uniforme
dentro da possibilidade, né, que nós tínhamos, e tentar mostrar isso, executar isso aos poucos para que a gente chegue lá na frente com saúde financeira. Muito bom. Muito bem, Bruno, voltamos com a entrevista do dia. Exatamente, com o Fernando Amancio, que é secretário de Finanças da Prefeitura de Taubaté. Fernando, outro projeto, como já destacamos anteriormente, a respeito de anistia de juros e multas. A Prefeitura mandou o projeto para a Câmara, que vai ser também votado e possivelmente aprovado. Gostaria que você falasse um pouco a respeito das circunstâncias que levou a Prefeitura a tomar essa iniciativa, essa ideia, essa proposta de oferecer aos contribuintes inadimplentes anistia de multas e juros. Legal. Bom, o pessoal fala muito da anistia, né? E a gente, falamos de anistia, todo mundo fica muito preocupado, mas está incorrendo em algum tipo de ilegalidade, né? Na realidade é uma recuperação de crédito que nós estamos fazendo, né? Ela tem que ser sempre superavitária, e eu acho que toda a situação em que nós estamos hoje nos leva a esse tipo de incentivo à arrecadação. Passamos aí um período de pandemia, estamos saindo dele, ou sofrendo ainda as consequências desse período, mas entendemos que seria uma chance para que as pessoas tivessem condições de colocar em dia as suas obrigações. Fizemos aí um plano um pouco estendido, vai até 30 de novembro, né, para que a gente tenha essa facilidade e, obviamente, a arrecadação desse programa, ele vem para suprir custos, suprir situações que nós estamos tendo hoje dentro da prefeitura, que ela precisa ser custeadas, né? São as despesas que precisam ser custeadas com isso. Historicamente, qual é a taxa de adesão do contribuinte que tem uma pendência com a prefeitura em um plano como esse? É engraçado falar, porque você tem até uma adesão até boa, 20, 30, 40%, mas o problema é a continuidade, né? Então as pessoas têm aí, pagam 1, 2, 3, 4, quando ela vai ver, ela já não está mais conseguindo, né? Dessa vez nós inovamos com uma situação dos 100% de multas de juros, né? Que é a primeira situação, que é o à vista. O à vista pode ser até 6 vezes, né? Em até 6 parcelas. Isso também vai facilitar um pouco aí a nossa situação, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de fazer o à vista, faz o a prazo, e aí ela, com o tempo, ela vai perdendo a capacidade de pagamento. Evitar que ele seja bidevedor. Quadri, tetra, penta. Nós temos aí um histórico de vários parcelamentos em uma mesma pessoa. Agora é importante, importante o que você está dizendo, que muita gente critica isso, principalmente hoje, muita gente é aqueles que pagam em dia, né? Porque eles se sentem aí prejudicados, porque eles tiveram dificuldade para pagar, mas pagaram em dia, tudo direitinho, para não dever encargo e tudo mais. E muita gente deixa de pagar e esperando depois que venha planos aí de abatimento e tudo mais. E essas pessoas se sentem aí prejudicadas. E com razão, né? Se pensar bem, sim, a dificuldade, o cara pagou direitinho, ele deveria ser contemplado. Eu já falei até aqui que o cara que paga todos os seus impostos, né, no próximo ano ele deveria ter um desconto, porque ele pagou direitinho no ano anterior. Acho que a prefeitura deveria pensar nisso também, que é um estímulo para que o cara pague em dia realmente, porque no próximo ano ele tem um abatimento no IPTU, enfim, nos impostos que ele tem que pagar. Agora é importante, Fernando, que você coloque aqui em destaque, o valor devedor, ele continua o mesmo, né? O abatimento é em cima de juros e correção monetária, isso, né? O que ele deve, ele deve. Exatamente. Isso? O valor de correção, o valor da correção, o dinheiro no tempo nem posso tirar, né? Por legislação nem posso tirar. Uhum. Então realmente só multa e juros. E assim, o lado do secretário de Finanças, todo o programa de recuperação de crédito realmente gera essa situação que você está colocando, né? A gente enxerga a injustiça. Muitos falam, mas eu paguei, o outro não pagou. Agora, nessa massa de não pagos, nós temos aqueles que não tiveram condições mesmo de não pagar, e nós temos aqueles que não quiseram ou estão tentando trabalhar com essa informação, ou com essa forma de... Eu não tenho como escolher, eu não tenho como identificar essas pessoas. Então nós temos que abrir esse programa para que as coisas aconteçam. Algumas situações no município são diferenciadas hoje. Hoje nós temos um juiz na Fazenda que
tem soltado todas as execuções fiscais que estavam lá paradas há tempo, né? Então, isso tem levado as pessoas aí a Tribunal de Justiça, protesto, então eles vêm buscar as situações. Então, se não tivermos também nenhuma ferramenta que ajude nesse processo, vai ficar mais difícil ainda, né? Então, tem algumas situações que nós temos que deixar, eu tenho que olhar também o lado social do programa. Você falou do desconto. Quando nós mandamos o projeto de lei da planta, eu falava em desconto pontualidade, que é você pagar, por exemplo, a primeira, como a gente geralmente paga, né, parcela única com desconto, mas também as parcelas, o parcelado também dentro da pontualidade com desconto, para incentivar as pessoas a quitarem o seu débito na data, entendeu? Sim. Então já tem um projeto para a gente trabalhar com o IPTU com desconto nas parcelas. Como nós tivemos, na verdade, assim, eu chego aqui numa mudança muito grande, né? Sistema, nós ficamos parados um bom tempo, uma situação bem complicada. Agora que nós temos aí conseguindo olhar de uma forma com gestão para que a gente possa fazer algumas melhorias. Um estímulo para pagar em dia, até porque, né, a prefeitura não tem o interesse que o cidadão ele atrase o pagamento, né? É diferente de agência bancária, de instituições financeiras aí, que quando o cara atrasa, vantagem para ele, né? Porque daí vai entrar o juro, vai entrar, é onde ele ganha o dinheiro, né? É onde o dinheiro cresce, né? A prefeitura não tem esse entendimento, não tem esse sentido, né, de ganhar dinheiro com dívida. Pelo contrário, quer que a dívida seja paga, que está dentro do orçamento, né? Nem pode ter, imagina. Nem pode ter, porque... Pode ter. Uma situação, a situação nossa é buscar lucro social, né? Eu não posso... Tem que trabalhar sempre esse recebimento para que isso aconteça. O grosso das dívidas é IPTU da pessoa física ou ISS da pessoa jurídica? IPTU e ISS, as duas São maiores. As duas maiores. Acho que o restante é menor, né? Multa de trânsito não entra, né? Multa de vigilância não entra, aquelas multas fiscais, algumas multas não entram no programa, mas hoje o grande débito sempre foi aí a parte de predial territorial e ISS. Ô Fernando, até uma situação que aconteceu há um certo tempo, e você veio aqui participar a respeito da questão justamente de migração de sistema para tudo informatizado, e daí teve reclamações de muitos empresários tendo dificuldade de entrar com seus encaminhamentos junto à prefeitura. Como que está atualmente essa questão da migração de tudo informatizado até prefeitura sem papel, que acho que envolve muito a sua pasta? Como está atualmente esse sistema dentro da Prefeitura de Taubaté? Nós passamos aí essa primeira avalanche da migração, né? Nós tivemos um processo muito complicado, porque a empresa que sai, ela não deixa e não deixou, às vezes é praxe isso, eu acho terrível, mas um dicionário, vou chamar assim de dicionário de dados, mas com o que tem que ser convertido. Então você converte no conhecimento técnico de cada técnico. Isso, às vezes, você tem tabelas que você não acha, débitos que você não encontra. Então, você tem um garimpo em cima desse banco de dados o tempo todo. Acredito que se tiver algum ainda, pode ter pontualmente, podemos ter alguns problemas, mas a grande maioria hoje foi resolvido. O site voltou com diversos serviços. Essa anistia tem uma diferença, né, que ela é eletrônica. A grande diferença desse projeto de recuperação é exatamente ele ser pelo site, né, através de uma ferramenta. E se houver uma dúvida e a necessidade de atendimento presencial, ela vai ser agendada. Para que a gente evite aquela fila na prefeitura e aquela dificuldade de atendimento. Eu não tenho espaço suficiente, né, eu não tenho acomodação para que isso aconteça. Então, se eu conseguir organizar com a agenda, e por isso até estender até novembro, para que a gente possa atender todas as pessoas com tranquilidade, de uma forma digna, para que eles também não sofram, não fiquem 2, 3 horas esperando, 4 às vezes, porque chegam 200 pessoas ao mesmo tempo. Por mais que eu tenha guichê de atendimento, o tempo de atendimento interfere nisso, né? Perfeito. Então é uma das facilidades aí que a informática vem trazendo para a gente.
Muito bem, com muito prazer conversamos no programa de hoje com Fernando Amâncio de Camargo, secretário de Finanças da Prefeitura de Taubaté. Secretário, muito obrigado pela presença, importante para nós aqui e muito bom dia. Obrigado, Pedro, obrigado, Marcelo, Bruno. É importante, é um espaço que eu gosto de estar aqui, acho muito bacana. Eu vou aproveitar um segundo só Fique à vontade. do teu tempo. Eu vou cumprimentar o vereador Dentinho e pedir para esclarecer uma situação aqui que ele me deixou, acho que na sexta-feira, no programa Mesa Taubaté. Houve lá um projeto de lei para que fosse indexado o valor da correção monetária do valor do Mesa. E ele colocou aqui que não foi uma decisão, era uma decisão do financeiro, e só peço desculpa, não foi uma decisão do financeiro. É que normalmente em programas sociais você não tem a indexação de correção, porque ele depende muito do momento da situação. Por exemplo, posso ser mais ou menos, então não foi uma decisão financeira. E sim da lei. E sim da forma como geralmente cada programa é tratado, né? Tá então, certo. Mas vereador, já batemos um papo. Já tá tudo certinho. Não, né? a gente está muito bem, ele ajuda muito, a gente tem as pessoas escutam e acolhem e devolvem, e acho isso fantástico, entendeu? Legal, muito É legal bom. você escutar a opinião da pessoa, entender o que ela está tentando te passar, para que a gente possa mudar as nossas atitudes, entendeu? Muito bom. E aí eu brinquei com ele, falei, pô, mas você falou que fui eu não. Mas obrigado, Não me viu? Muito empurra, não. obrigado, viu?